Então, como é que a gente pega essa equação, pega toda essa transformação canônica que a gente fez e usa para resolver algum problema? A gente vai fazer um exemplo agora, mas só para destacar o procedimento, vou até anotar aqui o procedimento. O primeiro passo é resolver a equação de Hamilton-Jacobi. E quando a gente resolver essa equação, a gente vai ficar dependente de algumas constantes de integração, porque essa equação aqui a gente precisa integrar para achar S. E cada uma dessas integrais vai levar a uma constante de integração que vão ser os alfaís. Então, quando a gente resolver essa equação, a gente vai descobrir constantes alfaí. O segundo passo é a gente vai usar essa segunda equação aqui, que é a derivada dessa função S que a gente resolveu a equação de Hamilton-Jacobi com relação a essas constantes também é constante. Então, o segundo passo é abrir essas equações aqui e lembrando que, por ser uma função geradora de segundo tipo, a função S é a função das coordenadas antigas, os momentos novos são as constantes e o tempo. Então, a gente pode usar essa equação aqui e inverter ela, que aí a gente vai determinar quem são as coordenadas antigas em função das constantes alfa, das constantes beta e do tempo. O terceiro passo é usar a outra equação para determinar os momentos. Às vezes não é necessário, se você quiser só saber as coordenadas como função do tempo, não precisa determinar os momentos. Mas, se for necessário, o momento vai ser a derivada dessa função S, que a gente já descobriu, em relação aos momentos. As coordenadas, desculpa. E aí, um passo extra, como último passo para resolver o problema, é determinar quem são essas constantes. E elas são determinadas por condições iniciais. Então, a gente vai determinar alfa i e beta i por condições iniciais. Então, vamos resolver um problema. E provavelmente é o problema mais simples que a gente pode resolver, que não é a partícula livre de forças, que é o movimento de queda livre. E a gente já sabe que se a gente tem uma partícula num plano sujeita a um campo gravitacional constante, ela vai executar um movimento parabólico, que também pode ser uma reta se a velocidade horizontal for zero, mas é um problema que a gente está habituado e sabe a solução. Então é uma boa forma de ver como esse formalismo funciona. Um outro problema que a gente já viu muito é o oscilador harmônico. E esse eu vou deixar para vocês fazerem. Vocês peguem essas equações e apliquem isso para o oscilador harmônico da mesma forma que eu vou fazer aqui para a queda livre. Bom, vamos considerar uma partícula, está num plano XY,
aqui eixo Y, eixo X, e ela está sujeita a um campo gravitacional constante para baixo. A gente começa todo o problema de mecânica escrevendo a lagrangiana do sistema. E nesse caso, lagrangiana é energia cinética, que é massa sobre 2 vezes a velocidade em x ao quadrado, mais a velocidade em y ao quadrado, menos energia potencial, que é massa vezes campo gravitacional, vezes altura. Só que eu poderia definir uma nova lagrangiana, onde eu pego essa lagrangiana original e divido tudo pela massa. A gente ainda vai obter as mesmas equações de movimento. Então, vamos apagar a massa dessa expressão e usar essa lagrangiana mais simples para não ter que ficar escrevendo um monte de termos. Bom, com essa lagrangiana, a gente determina os momentos canônicos conjugados, que vão ser dados por momento no eixo x, a derivada da lagrangiana com respeito a x ponto, e a derivada aqui, x ponto ao quadrado sobre 2, cai o 2, fica x ponto. Da mesma forma, o momento em y vai ser igual a y ponto. E com isso, a gente acha a hamiltoniana utilizando a transformação de Legendre, que vai ser px vezes x ponto mais py vezes y ponto menos a lagrangiana. Só que agora a gente tem que escrever as velocidades em termos dos momentos. Então, x ponto aqui fica px, esse cara é px ao quadrado, mais py ao quadrado aqui, menos a lagrangiana, só que onde tem x ponto e y ponto, vou substituir por px e py. Então, vai ficar menos meio de px ao quadrado mais py ao quadrado. Tem um menos aqui, tem um menos no gy, então fica mais gy. Então, a nossa hamiltoniana vai ficar meio de px ao quadrado mais py ao quadrado mais gy. Bom, tendo a hamiltoniana, a gente pode escrever a equação de Hamilton-Jacob. Copiar aqui. E aí a gente substitui no lugar do momento, vai ser a derivada da função geradora em relação àquela coordenada. E a gente tem que somar aqui um ds dt também. Então, a nossa equação de Hamilton-Jacob para o movimento da queda livre vai ficar como meio. Aqui, px vira ds dx. Então, vamos ter ds dx ao quadrado mais ds dy ao quadrado mais gy mais ds dt igual a zero. Bom, vocês podem ficar incomodados com essa equação, porque a gente está com uma equação diferencial parcial não linear. Só que existe uma maneira de separar as variáveis nessa equação e tornar o nosso problema muito mais simples do que um problema genérico de uma equação não linear seria. E a ideia é a seguinte: primeiro, a gente joga a derivada de S
com relação ao tempo para o outro lado. Então, vamos ter meio de ds dx ao quadrado mais ds dy ao quadrado mais gy igual a menos ds dt. Bom, uma forma de resolver essa equação, uma solução que a gente poderia chutar é que esse lado aqui não dependa do tempo e o outro lado também não dependa do tempo. Eu vou dizer então que esses dois caras eles são igual a uma constante que eu vou chamar de αt. Então, perceba que esse já é um dos alfas, que são as constantes que a gente precisa determinar de integrações. Então, a gente pode olhar para essa equação aqui, bom, ds dt igual a menos αt, ou seja, a minha ação ela vai ser menos αt vezes o tempo, mais alguma função das coordenadas x e y. Só que seria muito bom se eu encontrasse uma solução em que x e y eles fossem, de uma certa maneira, separáveis na ação. Na função s, né, que é a ação. Então, eu vou chutar uma solução que é uma função para x mais outra função para y. E assim, eu não preciso determinar a solução completa das equações de Hamilton-Jacobi, até porque isso seria muito complicado. Se eu achar uma função S que satisfaça isso, já é o suficiente, porque ela já vai me entregar uma transformação canônica em que a nova Hamiltoniana é zero. Bom, se a gente substitui essa função S dessa forma aqui nessa outra parte, que é essa primeira parte da equação igual a alfa, a gente vai encontrar o seguinte: meio de ds dx é a mesma coisa que df dx, porque g é só uma função de y. Então, isso aqui fica f' ao quadrado. Agora, ds dy é só o g que depende de y, então aqui fica g' ao quadrado. Nota que esse linha aqui é derivado em relação a coisas diferentes. Então, essa notação é meio ruim. Mais gy igual a αt. E aí a gente pode deixar o f sozinho, de um lado. Nós vamos encontrar f' ao quadrado igual a... O 2 eu passo multiplicando. Vamos ter 2 vezes αt menos 2gy menos g' ao quadrado. Perceba que esse lado aqui só depende de x. E esse outro lado só depende de y. Então, se eu mudo o valor de x e não mudo o valor de y, esse lado não vai mudar e, portanto, a expressão inteira não muda. Então, esses dois caras eles têm que ser constantes. Esse argumento é muito utilizado para resolver equações diferenciais, no geral. Então, esses dois caras têm que ser uma constante. E como de um lado eu tenho a derivada de f ao quadrado, eu sei que essa constante é positiva. Então, eu vou chamar isso aqui de alfa
x ao quadrado, onde alfa é positivo, para simplificar. E isso vai me dar outras duas equações, uma equação para f e outra equação para g. A equação para f é mais simples de analisar, e ela vai ser dada por f' igual a alfa x. Então, como a derivada de f em relação a x, a minha solução vai ser f de x igual a alfa x vezes x. Ótimo. Agora eu tenho que olhar para a equação do outro lado, que é os termos em y igual a alfa x ao quadrado. Vamos olhar para ele, então. Nós temos 2αt menos 2gy menos g' ao quadrado é igual a alfa x ao quadrado. Se a gente isola o g' nessa expressão, a gente vai encontrar o seguinte. G' igual a raiz de... Passo alfa x para o outro lado, subtraindo. Vamos ter a raiz de 2αt menos alfa x ao quadrado menos 2gy. Esse y está em cima. Tudo isso dentro da raiz. Então, para a gente determinar g, basta integrar essa expressão. Continuar na mesma cor. Vamos lá. O nosso g ele vai ser integral de raiz de 2αt menos alfa x ao quadrado menos 2gy dy. É um pouco mais complicado do que para f, né? Agora a gente tem que integrar uma expressão. Só que essa integral aqui é tranquila de resolver. A gente pode chamar o que está dentro da raiz de u. Então a gente vai ter u igual a 2αt menos alfa x ao quadrado menos 2gy. Então, a nossa diferencial de u vai ser menos 2g vezes a diferencial de y. E aí, essa integral vai virar integral de raiz de u, que é a mesma coisa que u elevado a meio, vezes dy, que é du dividido por menos 2g. du sobre menos 2g. E essa integral aqui, ela dá u elevado a 3 meios sobre... Tem um menos aqui, eu vou botar para fora. Sobre 3 meios, que multiplica 2g. O 2 corta. Então, fica menos u na 3 meios sobre 3g. Ou seja, voltando com as variáveis originais, que era y, nosso g de y é igual a menos 1 sobre 3g, que multiplica u elevado a 3 meios, que é 2αt menos alfa x ao quadrado menos 2gy. Isso elevado a 3 meios. Então, nós já descobrimos que é a nossa função S, que a gente achou f e g de forma a satisfazer a equação de Hamilton-Jacobi. Lembrando, nossa ação é menos αt vezes o tempo, mais f de x, mais g de y. Então, S igual a menos αt vezes t, mais f de x, que é alfa x vezes x, mais g de y, que é menos 1 sobre 3g, que multiplica 2αt menos alfa x ao quadrado
menos 2gy elevado a 3 meios. Bom, agora a gente usa a outra relação de que as derivadas de S com relação às constantes alfa também são constantes. Então a gente vai ter βt, é a mesma coisa que a derivada de S com relação a αt, e βx é a derivada de S com relação a αx. São outras duas constantes de movimento. A derivada de S com relação a αt, primeiro a gente vai ter menos tempo aqui. αx vezes x não tem αt. E a gente vai ter esse outro pedaço aqui. Menos 1 sobre 3g, vezes a derivada do que está de fora, que é, cai o 3 meios, fica todo esse cara aqui elevado a meio, 2αt menos αx ao quadrado, menos 2gy elevado a meio, vezes a derivada do que está de dentro, em relação ao αt, sobra um 2. E agora, derivando em relação a αx, a gente vai ter esse primeiro termo αx vezes x, então fica x aqui, e fazer uma regra da cadeia de novo, para esse outro termo. Derivada do que está de fora é igual, 2αt menos αx ao quadrado menos 2gy elevado a meio. Derivada do que está de dentro menos αx ao quadrado dá menos 2αx. Bom, ótimo. Relembrando, esse segundo passo, a gente escreveu essas equações e agora a gente precisa isolar as coordenadas como função dessas constantes e do tempo. Percebam aqui que nessa primeira equação eu só tenho y dentro dessa raiz. Então eu posso isolar y nessa equação e aí eu chego em y de t. Da mesma maneira, eu poderia pegar o y como solução dessa equação, jogar na equação de baixo e resolver para x. E aí eu vou encontrar x de t. E o meu problema vai ter sido resolvido. Só que perceba que esse y está dentro dessa raiz feia que também aparece aqui embaixo. Então a gente pode simplesmente substituir o resultado aqui direto para essa raiz embaixo e resolver de uma maneira mais rápida. Bom, nessa primeira equação, vou chamar aqui de 1. Vamos primeiro isolar essa raiz e depois resolver para x. Aqui, perceba que o 3 corta. Esse 2 também vai cortar com esse 2 aqui. Então, essa raiz a gente pode jogar para o outro lado. E o βt a gente joga para esse lado aqui. Nós vamos ter então que 2αt menos αx ao quadrado menos 2gy na raiz igual a menos t menos βt. Vocês podem achar isso estranho? Pô, a raiz de alguma coisa está dando algo negativo. Só que esse βt ele pode assumir qualquer valor. Ele pode ser um valor muito negativo, de forma que esse lado aqui fique positivo. Então, não vamos nos preocupar com isso. A gente pode só elevar os dois lados ao quadrado e isolar o y. E fica como questionamento para vocês, o que significa se esse lado aqui for negativo? Qual que é a impossibilidade? Porque eu não tenho uma solução. Bom, deixando isso de lado, eleva ao quadrado,
a gente vai ter 2αt menos αx ao quadrado menos 2gy é igual a t mais beta t ao quadrado. Daqui a gente pode isolar o y. Ah, faltou um g multiplicando aqui também, né? Tem esse g aqui. Então aqui tem um g ao quadrado. Esse g aqui. Bom, isolando o y, a gente vai ter esse termo joga para o outro lado, vai ficar com sinal de menos. Então vamos ter αx ao quadrado menos 2αt dividido por 2g. E agora o termo que está do outro lado. Ah, não, isso vem com sinal de menos também, porque o y estava acompanhado com sinal de menos. Bom, então esse cara aqui, eu vou jogar para o outro lado, vai ter um sinal de menos junto. E eu divido por 2g. Então vamos chegar a menos g sobre 2, t mais beta t ao quadrado. E aí, se vocês fizerem essa conta com calma, vocês vão ver que o resultado dá esse bonitinho. Bom, olha só que legal, a gente usou Hamilton-Jacobi num problema extremamente simples, que a gente já sabe a solução. E por mais que essa solução pareça ter uma aparência muito feia, a gente descobriu que o termo quadrático no tempo em y, ele vem acompanhado de menos g sobre 2, que é justamente, né, a aceleração gravitacional sobre 2, que a gente esperaria de um movimento acelerado, com aceleração constante. Então, utilizando a teoria de Hamilton-Jacobi, a gente descobriu o incrível fato que o movimento sobre um campo gravitacional uniforme tem aceleração uniforme com a aceleração dada pela aceleração do campo gravitacional. Uau! Bom, para achar quem é o x de t, a gente olha para essa segunda equação e a gente pode substituir nessa raiz aqui o valor que a gente encontrou. Então a gente vai ter βx igual a x, o 3 aqui corta, o 2 corta também, esse menos corta com esse menos, fica mais. Então vamos ter mais esse αx, que está lá do outro lado, dividido por g, vezes a raiz feia, que vale g que multiplica menos t menos beta t. O g cancela. Então vamos ter a nossa solução isolando x. Nosso x, aqui é y de t, né? Nosso x de t vai ser dado por βx mais αx, que multiplica t mais beta t. E esse também é o resultado que a gente esperava, que é um movimento uniforme, já que não tem nenhuma aceleração no x, o movimento executado pelo x vai ser um movimento linear com o tempo. E se vocês quiserem descobrir as constantes, quem é αx, quem é βx, αt, beta t, basta substituir as condições iniciais. Lembrando que a gente precisa fornecer tanto a posição inicial, x de 0, y de 0, como a velocidade inicial, x ponto de 0,
y ponto de zero. Então, a gente vai ter 4 equações, cada uma para cada valor dessas condições iniciais, e 4 incógnitas para descobrir. Então, vai ser possível determinar quem é αx, αt, βx e βt. É isso, é assim que se resolve um problema utilizando a teoria de Hamilton-Jacobi. E eu sugiro para vocês que vocês procurem, dêem uma olhada ou tentem fazer por vocês mesmos, resolver o oscilador harmônico utilizando esse método também.